eu quero te fazer uma provocação. Você consegue me contar quantas vezes, num único dia, abriu o celular e rolou o feed de redes sociais sem motivo nenhum? Ou checou as notificações no aparelho? Tem um levantamento que diz que cada brasileiro passa por dia 9 horas e meia ligado às telas. Num prazo de 7 dias, isso dá mais ou menos 66 horas. É como se, dentro de uma semana, cada pessoa ficasse 2 dias e meio completamente conectada. E mesmo vendo vídeo curto, você fica impaciente porque eles demoram a terminar. Ou pular de um aplicativo para o outro. Que sensação você teve? Olha o desabafo aqui de uma mãe ou de um pai não quis se identificar. Quando meu filho tá com o celular na mão, não fala com ninguém, não brinca, não sai de casa. Para adultos, adolescentes e até crianças, esse hábito viciante pode ser a resposta para um sentimento de esgotamento. Um cansaço mental depois de ficar consumindo por horas conteúdos considerados pouco desafiadores. Ou uma podridão cerebral mesmo, uma tradução para brain rot, que foi uma expressão escolhida como palavra do ano de 2024 pelo dicionário Oxford. Apesar de estar em alta esse ano, o termo tem origem lá em 1854. A expressão foi usada pela primeira vez pelo filósofo Henry David Thoreau no seu livro Walden. Na obra, Thoreau faz uma crítica à superficialidade da sociedade da sua época. Aqui no Brasil, um levantamento também elegeu como palavra do ano uma que tem relação bem próxima com o uso excessivo de rede social. Uma pesquisa do Instituto COS, o Instituto de Pesquisa Ideia mais Opinion, revelou que ansiedade foi a palavra do ano aqui no Brasil. Ansiedade ganhou 22% dos votos. Não faltam estudos comprovando que o uso de rede social está fortemente correlacionado a níveis altíssimos de ansiedade e depressão. É mais uma chamada de emergência que chega para o mundo para a gente parar, pensar e mudar a relação com as redes sociais. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Brain Rot, a mente no limite. Como as redes sociais e a vida moderna estão nos levando ao esgotamento mental e a crises de ansiedade e o que falta fazer para mudar essa rota. Neste episódio, eu converso com a psicóloga Ana Lúcia Spear King, doutora em saúde mental e professora da pós-graduação do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Ela também é fundadora do Instituto DELETE, Uso Consciente de Tecnologia. E com Suzana Herculano Zell, neurocientista na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Segunda-feira, 30 de dezembro. Ana, a gente termina esse 2024 falando sobre a palavra da moda agora, que foi escolhida pelo dicionário Oxford. A palavra é brain rot. Significa algo como podridão cerebral por causa de uso excessivo de tela, por causa de consumo de conteúdo considerado pouco desafiador, enfim, conteúdo meio imediato. Eu queria que você começasse nos explicando que termo é esse. Esse termo é como se fosse uma atrofia cerebral, né? É o consumo de baixa qualidade, é um consumo trivial, geralmente, desses feeds de notícias, de conteúdos de inteligência artificial, coisas superficiais que não têm uma profundidade, não acrescentam muita coisa ao conhecimento da pessoa. Na lista de países com o maior tempo de uso, a gente só perde para a África do Sul. Em países muito tecnológicos, como o Japão, o tempo de uso é 1/3 na comparação com o Brasil. Tá, eu queria também a tua visão, Ana, sobre o impacto das tecnologias na saúde, sobre o uso consciente das telas, porque essa é uma discussão que tem alcançado adultos, adolescentes, pais, mães, tutores, educadores. E aí eu te pergunto, na tua avaliação, por que essa expressão foi escolhida para 2024? Qual é a razão disso? E como é que o nosso dia a dia acabou contribuindo para que a gente chegasse a esse ponto? Porque as pessoas estão usando as telas todos os dias e por muitas horas e sem conhecimento de uma educação digital apropriada. Elas deveriam saber usar as telas com limites de uso diário, com regras de uso diário, para colher os benefícios que as telas podem nos proporcionar e evitar os prejuízos físicos e emocionais que o uso excessivo nos traz. Hoje em dia, todo mundo se diz dependente de tecnologias, como se fossem viciadas em tecnologias, só porque usam demais. Mas isso não é o vício, não é isso que precisa de tratamento. Isso precisa, sim, de uma educação digital. As pessoas precisam aprender a usar. Agora, o vício, o que precisa de tratamento,
é conhecido como nomofobia, que é a dependência patológica da tecnologia. Isso sim é o vício. E a nomofobia geralmente é associada com algum transtorno mental primário que a pessoa já possua. Por exemplo, a pessoa é ansiosa, é compulsiva, depressiva. Provavelmente, quando ela entrar para usar tecnologia, ela vai usar por muitas horas, mas potencializado por essas características desse transtorno de origem. O Brasil é o segundo país no mundo que mais pesquisa pela palavra ansiedade na internet, ficando atrás apenas da Irlanda. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que cerca de 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Por exemplo, uma pessoa que já é compulsiva, por natureza, por diagnóstico, ela vai entrar em redes sociais, ela vai entrar na internet para se sentir aliviada das características desse transtorno. Ela vai se viciar em compras online, em sites específicos, em jogos. Então, ela está atendendo, na verdade, a características do que já existe nela, né? E não usar tecnologia simplesmente por lazer ou trabalho, como é o caso dessas pessoas que se acham dependentes, mas essas pessoas que se acham dependentes, na verdade, elas são mal educadas a usar tecnologia. Elas têm que aprender a usar para colher os benefícios que as tecnologias podem trazer e evitar os prejuízos. Eu estou particularmente interessada num depoimento teu sobre como as pessoas viciadas chegam até você, viciadas em rede social, porque você atende num consultório justamente para pessoas que têm dependência de rede social, de tela. Como é que elas chegam? Qual é a situação mais frequente, a característica mais frequente que essas pessoas apresentam? Como é a qualidade de vida delas? O que elas te contam? Elas começam a observar sinais de prejuízos na sua vida pessoal, social, familiar, acadêmica ou profissional. Por exemplo, perdem o emprego porque não saem das tecnologias durante o trabalho, acabam sendo mandadas embora, repetem o ano quando estudam porque não conseguem ter tempo para entregar os trabalhos, os relacionamentos se desfazem muitas vezes porque o casal fica cada um dentro da sua casa usando a tecnologia. Às vezes o jovem fica isolado no quarto e a mãe começa a perceber que ele não quer fazer as refeições à mesa, ele não quer tomar banho, ele não quer participar das saídas com a família. Então, são prejuízos que são observados não só pela pessoa, mas como pelos familiares. Aí eles vão nos procurar, porque eles são leigos, eles não sabem o que está acontecendo, né? Tem um outro aspecto aqui que já é nosso, que foi demonstrado pelo Instituto de Pesquisa Ideia e Opinião, que elegeu ansiedade como a palavra do ano aqui no Brasil por 22% dos brasileiros. Aí eu queria entender, Ana, essa sensação de esgotamento mental ou de podridão cerebral, né, o brain rot, como definiu o dicionário Oxford, pode ter ligação com ansiedade ou de alguma forma potencializar isso? Com certeza, não só com a ansiedade, mas com vários transtornos mentais. Foi o que eu falei no início, a nomofobia é relacionada geralmente com transtornos mentais, que pode ser ansiedade, depressão, compulsão, transtorno do pânico, transtorno de fobia social, transtorno dismórfico corporal, entre outros. Então, são esses transtornos que são potencializados com o uso da tecnologia. Por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, a ansiedade é um excesso de futuro. A pessoa fica vivendo no futuro ao invés de viver o seu dia a dia, um dia de cada vez, né? Da mesma forma, se a pessoa é depressiva, ela entra numa rede social, vê que a vida de todo mundo é maravilhosa, que todo mundo é convidado para tudo, que todo mundo tem um bom relacionamento, o que não é verdade, né? Porque as redes sociais é uma sociedade muito mais do parecer do que do ser. Importa o que eu pareço, não o que eu sou na verdade. Então, essa pessoa que já tem essa depressão primária, ela vai ver essa depressão potencializada, porque ela vai se sentir muito sozinha, vai se sentir excluída dos contextos, porque ela vai se comparar, ver que a vida dela não tem aquele glamour todo das redes sociais e ela pode piorar a depressão. E quando ela entrou nas redes sociais, para justamente ao contrário, se sentir inserida, se sentir participante de um grupo, mas o que ela encontra é algo diferente. Em dado momento você falou
da expressão educação digital. Então, eu queria que você nos contasse ou desse uma luz aqui para a gente. Como é que isso pode ser evitado? Qual é o meio de manter o cérebro saudável, um cérebro desafiado e estimulado? Olha, as pessoas têm que conhecer a educação digital. O que é educação digital? É você conhecer os benefícios que as tecnologias podem proporcionar, por exemplo, contato com amigos, relacionamentos, marcar encontros, visitar o mundo, interagir com outras pessoas e procurar fazer tudo marcando encontros presenciais, né? É muito importante que a gente priorize a vida offline também, né? A questão de exercícios físicos, hobbies, contatos interpessoais, que são muito importantes, e também sempre estar de olho na sua saúde mental, né? Perceber os gatilhos, se você está conseguindo lidar, se você está conseguindo dormir, se a rede social não está te prendendo tanto, né? Tudo isso é muito importante. Em contrapartida, tem os prejuízos com o uso excessivo, que são prejuízos físicos, devido a posturas indevidas que a pessoa usa todos os dias e por muitas horas ela não está atentando para problemas na coluna cervical, de tanto abaixar a cabeça para ficar vendo o celular todos os dias e por muitas horas. Ela não está atentando à sua postura frente ao computador. Ela pode ter problemas na coluna lombar, ela pode ter problemas nos ombros, tendinites, artrites, problemas de visão, entre outros. Então, ela conhecendo os benefícios e os prejuízos, ela pode aprender a se prevenir. Por exemplo, cada um de nós, como adultos, tem que estipular limites e regras para o uso das tecnologias no seu dia a dia. Por exemplo, eu procuro trabalhar com as tecnologias só em horário comercial, porque senão, depois das 7 da noite, estão me mandando trabalho para fazer 8 horas, 10 horas, e ninguém está recebendo hora extra por isso. É a mesma coisa de manhã, nós temos que tomar café, tomar banho para ir para o trabalho. E na hora das refeições eu não uso a tecnologia, eu privilegio a minha refeição, eu privilegio a presença das pessoas que estão comigo, eu não uso quando estou em restaurantes, em bares com alguns amigos. Então, eu desligo a tecnologia 1 hora antes de dormir, pelo menos, para acalmar meu cérebro e ter uma noite tranquila. Então, nós temos que ter a sabedoria para usar as tecnologias para tirar proveito, usar só, usar o banco, a gente vai lá na tecnologia, usa o banco, trabalha, manda um e-mail, mas hora da refeição, hora de dormir, hora de trabalhar, tudo tem que ser determinado e cada um tem que estipular o que é melhor para si. Ana, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu coloquei um limite de horário para a rede social. E aí a rede social me alerta quando chega aquele horário. E muitas vezes eu acabo ignorando. E aí isso se reflete no meu sono. Mas eu prometo que eu vou melhorar. 2025 está aí, momento de fazer promessas. Muito obrigada, Ana, por ter vindo aqui conversar com a gente sobre um tema tão importante. O prazer foi todo meu, estou à disposição. E quem quiser entrar em contato, @institutodelete.com, nós também temos 7 livros sobre educação digital e o atendimento é gratuito. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Suzana Herculano Rosel. Doutora Suzana, a palavra do ano, segundo o dicionário Oxford, é brain rot. Te deixou surpresa de alguma forma por ser ela escolhida a palavra do ano pelo dicionário Oxford? Qual é a avaliação que você faz dessa expressão? Não me surpreendeu nem um pouco, eu ouvi isso há pouco tempo e francamente eu fico muito feliz de nem saber do que se tratava, o que é sinal que as minhas medidas para me manter livre de redes sociais estão funcionando. Mas eu sei exatamente, depois que me explicaram o que é brain rot, apodrecimento cerebral, né? Eu entendo perfeitamente por que essa expressão foi cunhada, inclusive por que ela foi considerada a expressão do ano, porque ela é extremamente apropriada. Para mim, ela descreve a facilidade com que as pessoas entregam a capacidade cerebral que elas têm a coisa mais
banal, mais fácil de fazer, que é simplesmente arrastar a tela, rolar a tela e deixar o seu cérebro se entreter com diversão rápida e fácil que custa zero esforço. É literalmente desligar o cérebro. A maior parte do tempo a gente fica no celular, né? Conectado às vezes, vendo notícias, vendo memes, gosto muito. Você tá ali, vai para uns memezinhos, manda pros colegas, compartilha. É sempre divertido. Eu me considero um pouco viciada, então eu tô sempre online no celular. Olha, às vezes eu me perco um pouco, mas é porque a minha rede social é profissional, ela é integrada com a pessoal. Então acaba que eu fico bastante em Instagram, Facebook, WhatsApp. O sentido de apodrecimento cerebral, para mim, quer dizer, expressa o que acontece com a comida, mas também com a coisa mais maravilhosa, com o instrumento mais maravilhoso que você tem, que você abandona, deixa em cima da mesa e para de usar. Ele estraga, ele apodrece. E é exatamente isso que acontece com o cérebro da gente quando a gente deixa de usar e escolhe o entretenimento fácil. Isso me lembrou um professor que transformou minha vida. O nome dele era Orlando Bulcanviana, infelizmente já falecido, e ele fez uma revolução na minha vida, me ensinou matemática, o que eu tinha demorado uma vida inteira para aprender, e ele disse assim: não pare de exercitar nunca a matemática, senão a matemática te trai. E eu acho que esse conselho que ele me deu se aplica ao cérebro, né? Se você para de exercitar o cérebro, ele vai te trair, ele não vai funcionar na hora que você mais precisa dele. É exatamente isso que você está falando. Eu acho que tem uma distinção extremamente importante da gente fazer, que é a distinção entre capacidade cerebral e habilidade cerebral. Capacidade é biológico, capacidade é aquilo que nasce com a gente. Quem nasce saudável, tem um cérebro saudável, é perfeitamente capaz de aprender, de tomar boas decisões, de fazer, nossa, tanta coisa. Mas para fazer isso tudo de fato, é preciso prática, é preciso usar as capacidades que a gente tem, e é através do uso que a gente transforma essas capacidades em habilidades de fato. Uso não é apenas tempo, né? Agora, o problema é que tempo é o recurso mais escasso que a gente tem. Como que o cérebro faz isso? É justamente agindo e notando o resultado das suas ações, e quando o resultado é interessante, quando o resultado vale o esforço, a gente segue adiante, a gente insiste naquele comportamento. É assim que a gente aprende coisas difíceis, é assim que atletas olímpicos fazem coisas maravilhosas, é assim que a gente descobre como aprende a construir arranha-céus, a fazer avião, né? Mas é preciso o esforço. E o problema do diabo do brain rot com as redes sociais é que o brain rot acontece, o rolar telas, né, sem parar, ele acontece justamente quando o cérebro descobre que com um esforço mínimo, é o esforço só de rolar a tela para o lado, traz uma recompensa, que é uma recompensa, é a gratificação instantânea de você ver um vídeo bonitinho, de você ver um animal fazendo besteira, ou de você ver uma pessoa confirmando as suas opiniões, né? Validando o que você já pensava, o que você já acreditava, vendo coisas que você admira, vendo pessoas que você admira. O que me leva a uma outra cena do passado, que é o filme Ilha das Flores, né? Quando o narrador diz telencéfalo desenvolvido e polegar opositor. Parece que a gente está usando muito o polegar opositor e menos o telencéfalo desenvolvido. E nada do cérebro. E é exatamente, mas olha, eu acho que é importante, quem suspeita que está sofrendo, né, de brain rot, ou que está sucumbindo às artimanhas do brain rot, o que precisa se perguntar é isso, eu preciso estar aqui? Eu realmente quero estar aqui? E o que eu ganho com isso? O que mais que eu podia estar fazendo em vez de estar aqui simplesmente
rolando tela, né? Aí, doutora, eu acho que tem um elemento anterior que a gente precisa alcançar antes da gente falar de como se para, né? Como a gente corta esse hábito da recompensa imediata sem usar o cérebro, sem, portanto, desenvolver habilidades, que é o elemento ansiedade dessa história, né? Porque essa sensação que dá pra gente do retorno imediato, eu imagino que tem um reflexo automático nos níveis de ansiedade, a ponto de eu achar que nós todos vivemos na era da ansiedade, né? Então, queria só dar um passo para trás antes da gente falar em como quebrar esse vício. Eu acho que essa ansiedade ela é autogerada. E eu acho que a gente recorrer ao rolar a tela no telefone não é tanto uma resposta a uma ansiedade que vem de outros lugares, e sim uma ansiedade que a gente cria ao entrar no telefone e começar a rolar a tela. Porque a gente fica... Primeiro, tem a ansiedade motivadora por trás, sim, ela existe, mas que é a ansiedade social de ser deixado para trás, de não saber o que está acontecendo, de não ter visto o último vídeo mais recente que algum influenciador postou, de não saber da última notícia. É aquele medo de ficar de fora e de fora do mundo digital. É a sigla aí, conhecida como FOMO. A FOMO é uma sigla para uma expressão em inglês que é Fear of Missing Out. A gente poderia traduzir no nosso bom português por uma espécie de medo de estar perdendo alguma coisa, de ter deixado alguma coisa passar, e que isso é próprio das redes sociais, porque ela tem muita informação e isso muitas vezes acelera o que a gente já tem de comum nessa época, que é a ansiedade, ou seja, gera na gente uma sensação de que a gente tem que dar mais conta ainda das coisas e a gente não consegue. Talvez tenha esse componente de ansiedade que leva as pessoas às redes sociais, né, que oferecem as telas infinitas, o poço sem fundo, né, que eu chamo dessas redes sociais, com conteúdo inexaurível, não acaba. Mas o problema é que a partir do momento em que você entra, em que você começa a participar, e sobretudo a partir do momento em que você faz postagens e você antecipa reações, isso é extremamente ansiogênico, essa antecipação, essa expectativa de o que será que as pessoas vão dizer, como será que as pessoas vão reagir, será que alguém vai gostar, será que eu vou ganhar muitos likes, será que eu já comecei a ganhar likes, será que alguém já viu a minha nova postagem? E essa ansiedade que eu digo que é gerada pelo próprio processo. Essa ansiedade, é uma falta de controle, né? É uma vontade de estar no controle. Essa ansiedade, ela é um instrumento que esses aplicativos todos, que essas plataformas usam. Elas geram ansiedade nas pessoas e usam o resultado dessa ansiedade para ganhar dinheiro, é claro, né? Assim que elas funcionam, que o alívio dessa ansiedade vem, entre aspas, conforme você vê coisas acontecerem, né? Conforme você vê as pessoas reagindo às suas postagens. Mas eu acho que o lado ansioso do uso dessas mídias sociais é uma parte só do problema. Essas plataformas todas funcionam na base da gratificação instantânea que elas oferecem em troca de um mínimo de esforço da parte do usuário. E é assim que a gente vira presa, né? É assim que a gente cai nessa armadilha. Eu, inclusive, queria entrar justamente na tua área de estudo, que é a neurociência, para te perguntar o que acontece no cérebro da gente quando a gente rola o feed de rede social e consome conteúdos triviais, que quando você vai ver, você já passou 1, 2 horas naquela ação, né? Aquela ação de baixa qualidade. O que acontece é essa gratificação instantânea. Eu acho que a coisa mais importante da gente entender sobre como o cérebro funciona é que o cérebro da gente não é
uma maquininha que fica parada lá esperando alguma coisa acontecer e aí a gente reage, a gente responde. É isso que ensinam ainda na escola, mas isso não é nem de longe o que de fato o cérebro faz. O cérebro é um sistema de geração de ações. O que o cérebro faz é agir e monitorar as consequências das suas ações. Aquelas ações que têm resultados interessantes que o cérebro detecta, essas são as ações que o cérebro tende, então, a repetir. E é isso, é essencialmente isso a base do comportamento da gente, né? Se isso te causa algum prazer, alguma sensação boa, e ver bichinhos brincando, ver coisas boas acontecendo na tela, é intrinsecamente prazeroso. O cérebro da gente sente prazer, né? As pessoas gostam de dizer que a dopamina não é a dopamina coisa nenhuma, são os circuitos do cérebro que registram, né, que o resultado da sua ação foi interessante. E sim, a dopamina é uma substância envolvida, mas não é a dopamina que tem que sozinha tem esse efeito. É o seu cérebro notando que a sua ação teve um resultado interessante. A parte mais importante de tudo aí é que o que o cérebro decide fazer em seguida depende de colocar na balança o custo de uma ação, o custo do esforço e a recompensa. O nosso comportamento é o tempo todo o resultado dessa comparação. A gente faz o que vale o esforço. A pergunta para o cérebro sempre é: o esforço vale a pena? O retorno que a gente recebe vale o esforço? É isso. Daí, essas plataformas serem tão viciantes. Então, é curioso isso que você está dizendo, porque eu ia te perguntar justamente qual é a diferença entre rolar o dedo para ver o feed, o que as pessoas estão postando, e passar uma tarde lendo um livro. No fim das contas, a diferença para o cérebro é só o tempo para esse retorno acontecer, é isso? Não, a diferença é gigantesca, porque a gente não costuma se dar conta que pensar é agir. Quando a gente pensa, quando você tenta entender um problema, quando você opõe, quando você contrasta duas informações que a princípio não parecem fazer sentido em conjunto, quando você tenta conciliar coisa com coisa, quando você tenta resolver um problema na sua mente, tudo isso são ações. E o cérebro da gente encontra muito prazer, muita satisfação em resolver problemas, inclusive problemas mentais. Quando você lê, o que você está fazendo é se expor a problemas mentais e se dar oportunidade de experimentar uma ação mental depois da outra. Então, a leitura, isso vale também, claro, para ver filmes. Nem todo vídeo é uma porcaria vazia, sem razão de ser. Tudo que faz a gente pensar, pensamento é ação. Então, tudo que faz a gente pensar, faz a gente usar o cérebro e transformar aquelas capacidades que a gente tem em habilidades de fato. Não, mas eu te perguntei no seguinte sentido. Para mim, é muito importante saber disso para dizer para o meu filho, por exemplo, que é adolescente, que a satisfação que ele teria, ele não usa rede social, mas supondo aqui que ele usasse, que a satisfação que ele teria na rede social, ele alcança na leitura de um livro e de forma muito mais qualitativa, né? De forma muito mais enriquecedora. Com certeza, ele alcança, a gente
A razão da gente ler livros, da gente ver filmes, da gente conversar com as pessoas, da gente falar da vida, é que tudo isso é enormemente prazeroso. E é prazeroso porque em tudo isso o que a gente vê é o cérebro da gente agindo sobre o mundo, agindo sobre as nossas ideias, agindo sobre os sentimentos da gente e das outras pessoas e notando os resultados, colhendo os resultados, encontrando padrões, fazendo as coisas fazerem sentido. Tudo isso é intrinsecamente prazeroso. A gente não precisa de rede social para ganhar a sensação de prazer. O problema é que as redes sociais oferecem um prazer extremamente intenso e imediato, com quase zero esforço. O problema é que, e isso funciona a favor dos donos dessas plataformas, é que isso exige esforço. Você se retirar de uma coisa que estava te dando prazer exige mais esforço ainda, né? É muito difícil você fazer isso. Exige autocontrole, exige insight para começo de conversa. Você precisa se dar conta de que você está passando tempo demais, que você está deixando de fazer outras coisas, que você está deixando de ter oportunidades, que você está deixando de ter outros prazeres na sua vida por causa, né, desse comportamento, por causa do poço sem fundo. E fazer alguma coisa a respeito. O que as pessoas não gostam de fazer, porque custa esforço. Né? Nota que o atrativo das redes sociais é justamente o retorno positivo imediato com quase zero esforço. E o que a gente está dizendo é que, mas você pode sair a qualquer hora. Claro que pode, se você conseguir fazer o esforço de fechar o aplicativo, largar o telefone. Suzana, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Eu desejo que neste 2025 todo mundo consiga realizar um pouco mais esse esforço de ficar menos nas redes sociais. Um abraço, bom trabalho. Obrigada a você, foi um prazer. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as notícias do dia, as principais, direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.